Olá, me chamo Leonardo Alves e agora nós vamos ver algumas simulações utilizando o software FlowSquare 4.0. Ele é um software que é gratuito, né, de CFD. Não requer tantas habilidades, né, computacionais. A gente fazer uma simulação basta fazer basicamente um desenho num software como o Paint do Windows. E eu não vou fazer os detalhes de como é que se faz, né? Eu vou apenas apresentar as simulações aqui. Lembrando que como as instruções de como se faz, né, tem lá no site do próprio FlowSquare, ok? Então, vamos lá. A primeira simulação que eu fiz aqui foi de escoamentos. As simulações que eu fiz, na verdade, foram de escoamentos entre placas paralelas e por último, eu fiz a simulação, né, de aquela mesma simulação que tem no site do FlowSquare, né, que é a de um carro, ok? Para essa primeira simulação, né, a gente fez um escoamento no qual nós temos aqui uma placa superior móvel, essa placa, um escoamento, né, entre placas paralelas, e essa placa superior ela é móvel, tá? Ela vai se deslocar aqui para a direita com uma certa velocidade de 0,05 metros por segundo. Ok? Diferente do Energy 2D, né? O FlowSquare ele nos dá esse perfil de velocidade, né? Quando a gente no Energy 2D dá para fazer, mas a gente precisa colocar vários pontos, né? E rodar, mas não tem condições de contorno móvel, né? Como aqui no FlowSquare. Então e também aqui ele nos dá, né, esse perfil de velocidades com algumas informações a mais. Então, nesse escoamento, a gente utiliza uma velocidade inicial, né, de 0,1 metros por segundo e a velocidade da placa de 0,05 metros por segundo, como eu falei. Quando a gente abre a simulação, eu estou abrindo pelo visualizador de imagens do Windows. Tá? Então, a gente vai passando, né, as figuras e conforme a gente vai passando, né, a gente tem o desenvolvimento do escoamento. Onde está vermelho, né, significa que a velocidade é maior, onde está mais pendendo para o azul escuro, a velocidade é menor. Okay? Então aqui nós temos a placa superior se movendo, né, e vai se formando esse perfil de velocidades. Okay? Aqui nós temos a velocidade máxima, né, nessa parte aqui. E aqui a velocidade mínima, né? Aqui a velocidade média. Então, conforme nós vamos avançando, né, a gente tem esse perfil de velocidades formado. Como a velocidade de escoamento ela é maior, a velocidade inicial do escoamento é maior, né, do que da placa, é natural que aqui fique vermelho, né, e aqui fique numa cor que não seja tão vermelha quanto essa daqui do meio. A velocidade máxima obtida foi por volta de 0,08715 metros por segundo. Okay? Então é interessante que aqui a gente tem a formação do perfil de velocidades, né? Então esse foi o desenvolvimento da simulação quando a gente tem uma placa superior móvel. Outra simulação que foi feita, né,
foi quando nós temos a... lembrando, né? Esqueci de falar que essa situação aqui da placa superior móvel, a gente tem uma pressão aqui diferente de zero, né? Um gradiente de pressão diferente de zero, ok? E a placa superior móvel são as principais características, né, desse escoamento. Agora nós vamos ver quando a pressão ela é igual a zero, né? O gradiente de pressões, desculpa, é igual a zero, e somente a placa superior se move, ok? Então fica basicamente assim, né? A gente tem aqui um escoamento, né? Não tem gradiente de pressão. A velocidade inicial é 0,1 metro por segundo também, né? Do escoamento. Nós não temos gradiente de pressão, então é natural que o perfil de velocidade forme essa curva, ok? E depois ele vai se acentuando. Desculpa, pessoal, aqui a velocidade inicial não é 0,1, a velocidade inicial é 0, tá? Depois, esse perfil de velocidades é formado principalmente pelo movimento dessa placa superior, que tem velocidade igual a 0,05 metros por segundo. Então a gente consegue ver o desenvolvimento desse escoamento, desse perfil de velocidade. Vai tendendo aí para uma reta, né? Crescente. Significa que a velocidade é mais alta aqui, né? Onde tem vermelho, e quanto mais a gente vai seguindo para a esquerda na reta, a velocidade vai ficando mais baixa. Então, conforme a placa superior vai se movimentando, né? O perfil de velocidade vai tendendo a ficar reto, bem linear, né? Certo. A velocidade máxima que a gente obteve aqui foi de 0,05, né? A mesma velocidade da placa superior, ok? Na verdade aqui está constando como 1, né? Aqui são outras grandezas, né? Na verdade a velocidade máxima aqui está constando como 0,1, na verdade, né? Então é 0,1 a velocidade máxima. Opa, acabou a simulação, tá voltando tudo de novo. Então, deixa eu voltar aqui. Tá. Então, esse foi o escoamento quando o gradiente de pressão é zero, ok? Que é conhecido também como escoamento de Colt, né? Não sei bem falar esse nome, mas acredito que seja assim. O próximo, né? A próxima simulação que nós fizemos foi a simulação onde nós temos as placas superior e inferior em repouso, né? E o escoamento somente sujeito a um gradiente de pressão. Deixa eu ver se eu coloco aqui. É isso mesmo. Então, aqui a gente tem a placa superior e inferior
em repouso e o escoamento se desenvolvendo. Então vai formar aquele perfil de velocidade que é conhecido como escoamento de Poiseuille, né? Poiseuille, que é basicamente essa parábola, né? Aqui a gente tem a velocidade máxima, média e mínima. A região em vermelho é onde existe maior velocidade e as que tendem para azul escuro são as que têm menor velocidade. Basicamente, né, o fluido que está em contato aqui com as placas inferior e superior, a gente tem velocidade zero, né, porque por causa da questão da camada limite. Okay? Então aqui o escoamento forma basicamente esse perfil de velocidade. A velocidade máxima aproximadamente aqui foi de 0,1317 metros por segundo. A velocidade inicial foi a mesma, de 0,1 metros por segundo, né? As duas placas superior e inferior em repouso e sujeito a um gradiente de pressão. Certo? Então se formou esse perfil de velocidade, que já está voltando. Para finalizar essa parte do Flow Square, se fez uma simulação de um carro, né? Aqui a gente tem basicamente a geometria de um carro, né? E a gente faz o fluido escoar, como se fosse o vento, né? O ar. E a gente tem esses quadros, né, de simulação. Essas setas são os vetores, né, do campo de velocidades. A gente observa que nessa situação existe uma recirculação aqui atrás do carro. Ok? E também, quando nós vamos avançando, né, vai se formando aquelas ruas de vórtice, né, de Von Karman. Ok? Nesse caso, a velocidade utilizada aqui desse escoamento é de 20 metros por segundo, né? Se a gente for uma mudança de referencial, a gente pode dizer que o carro se encontrava 20 metros por segundo, se encontra 20 metros por segundo nessa situação, né? Ok? Então, conforme a gente vai avançando, vai se formando esse escoamento cíclico aqui atrás, devido à parte superior, né? O escoamento da parte aqui superior e inferior do carro. Ok? Então, é mais ou menos isso que a gente tem.